um fio, uma lâmpada, um gatilho e uma câmera. Esse pequeno conjunto de coisas mudaria a história da ciência para sempre. Para você que acabou de chegar aqui e está completamente perdido, eu sou o Thiago e hoje eu vou te contar a história de uma das coisas que mudou para sempre a ciência, principalmente na área de conservação, as armadilhas fotográficas. Na década de 1890, um político americano teve uma incrível ideia. Ele juntou um gatilho, um fio, uma lâmpada e uma câmera. Esse pequeno conjunto de coisas mudaria a história da ciência para sempre. Essa pequena ferramenta é usada para tirar fotos incríveis, como essa aqui, que a gente tirou aqui pertinho do Instituto Onça Pintada, na região do Parque Nacional das Emas. A armadilha fotográfica ela foi criada no final do século XIX por um americano chamado George Shiras III. E esse cara fez uma coisa muito incrível, que consistia em 4 partes. Era um fio conectado a um gatilho com uma isca, que poderia ser uma comida ou qualquer coisa, que quando o animal parava e mexia nessa isca, ele ativava o gatilho, que ativava o fio, que ia até a câmera, disparava um flash gigantesco e barulhento, e aí sim tirava uma foto, como essa aqui. Essa aqui foi a primeira imagem tirada por uma armadilha fotográfica em toda a história. E essa incrível invenção não tinha como objetivo a conservação dos animais. Ela era um simples hobby do nosso amigo George. Suas fotos foram publicadas pela primeira vez na edição de julho de 1906 pela Nat Geo. Nem eu sabia que era tão antiga assim. E um tempo depois da criação da armadilha fotográfica, ela foi usada pela primeira vez com o intuito de conservação no Panamá, por um cara chamado Frank M. Chapman. E esse cara conseguiu fotografar uma jaguatirica, alguns veados e alguns outros gatos pequenos. E o que foi que aconteceu? Ele estava andando, viu algumas pegadas de pequenos gatos, que são bem características, e ele pensou, bom, como que eu posso encontrar esses bichinhos aqui? Gatos não são fáceis de achar. Então ele foi lá e colocou essa armadilha fotográfica na trilha desses animais e conseguiu tirar essa foto. Na década de 90, agora 1990, meus pais estavam chegando aqui na região do Parque Nacional das Emas para estudar as onças pintadas. E olha só que tipo de coisa que eles usavam. Essa aqui é a armadilha fotográfica da época, bem arcaica, e olha só o mais legal de tudo, quando a gente abre ela é realmente uma câmera dentro dessa case, que era impermeável. Eles são separados, a câmera da case. E quando a gente vai desmontando essa incrível peça histórica, a gente vê que ela usava rolo de filme, sim, aquela coisa super antiga. O rolo ficava aqui dentro desse compartimento e quando o animal passava, a gente conseguia capturar os registros dele, como fotos e vídeos. Olha que coisa mais legal e olha o tamanho disso aqui. É um super trambolho que tirava fotos em má qualidade, não era seguro e não era tão impermeável, assim, digamos. E assim era por dentro. Então a gente evoluiu mais um pouquinho e fomos para essa outra armadilha aqui. Ela tem basicamente a mesma lógica, é uma câmera dentro de uma case impermeável que a gente colocava pilhas aqui dentro. Olha aqui o tamanho que eram essas pilhas nessa caixinha. E essas pilhas alimentavam a câmera. Olha só que coisinha mais linda. Essa câmera aqui também era uma câmera de rolo de filme. Dessa vez ficava aqui os rolos. É uma coisa bem diferente, porque hoje em dia a gente usa cartão de memória, a gente não usa mais esse tipo de coisa. E olha só que legal essa câmera. E com essas antigas invenções, a gente conseguiu tirar algumas das fotos mais icônicas da história dos meus pais aqui nessa região. Como nessa aqui, que a gente consegue exemplificar perfeitamente 2 métodos de conservação na onça pintada, que são o colar GPS, que vai ficar para um outro vídeo, e a armadilha fotográfica. Vamos deixar esse carinha aqui, que ele faz parte de um próximo vídeo. Mas daquelas câmeras, basicamente, o que saíam eram essas fotos aqui, que tinham que ser reveladas. Sim, a gente está falando de muito antigamente. A gente consegue ver aqui, vocês conseguem? Uma anta de costas, um lobo-guará, mais antas, olha só que legal. Então a gente consegue ter noção de tudo que andou por ali, só com essas fotos. Temos uma outra provinha dessa aqui. Aqui está o carro que meu pai e minha mãe saíam para colocar essas câmeras, uma Toyota Bandeirantes. Deixa eu ver quem que estava nessa foto. Não é meu pai. Mas antes, uma jaguatirica, perdida aqui no meio, dá para ver? Olha só que legal, que tanto de informação que a gente tem só com uma única câmera.
Aí você deve se perguntar, Thiago, mas se essas coisas são tão antigas, existem há tanto tempo, a gente já deve ter usado elas no máximo, né? Não deve ter mais função. Na verdade, você está bem errado. As armadilhas fotográficas são usadas hoje de uma maneira incrível. Hoje a gente tem armadilhas que filmam em 4K, na mesma qualidade que você está me vendo aqui. E a armadilha fotográfica ela tem uma função muito clara e muito específica. A gente usa ela para, por exemplo, fazer a contagem de onças pintadas. Vem cá que eu vou te mostrar. Essa incrível mancha de cerrado que você está vendo aqui é o Parque Nacional das Emas, em meio a todas essas áreas de produção agrícola. E o Instituto Onça Pintada está exatamente nesse ponto, que é onde a gente está. Cada pontinho desse que você está vendo aqui era como a gente marcava as onças no passado. Cada cor representa uma onça diferente. E a gente pegou com a armadilha fotográfica, tirou uma foto dela, viu que bicho que era, capturou esse animal, colocou aquele colar de GPS e cada negocinho desse é um ponto diferente que a onça esteve. Ou seja, a onça tal, que é a onça branca, andou nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, e a gente conseguia ter acesso às informações e marcar em volta do mapa. E olha só que curioso, o tanto de onça que tem fora do parque, nessas áreas aqui todas de reserva. O parque é basicamente uma planície, e quando a gente vem para essa área aqui, tem um relevo muito diferente. E aqui é uma imensa bacia, onde todas as reservas das lavouras estão. Então basicamente é uma área onde as onças ficam em todo esse corredor aqui, toda essa área de mata, e eles transitam entre o parque e a área de mata. Mas Thiago, o que isso tem a ver com a armadilha fotográfica? Essas armadilhas são tão importantes para a gente poder entender como que a fauna está vivendo num ambiente como esse aqui, por exemplo. Colocando essa armadilha aqui, a gente consegue ter noção de quais animais fazem parte da fauna desse lugar. Então a gente entendeu perfeitamente que tipo de bicho que tem aqui. Tem onça, que tanto de onça é mais macho, mais fêmea, é uma população viável, não é? Enfim, a gente consegue ter todos esses dados aqui apenas com aquela câmerazinha. Com a armadilha, a gente consegue ver, por exemplo, se as antas estão com muito filhote, se elas estão com poucos filhotes. A gente pode até ver isso pelos rastros também, mas pensa comigo. O que é mais, qual dado é mais consistente? Um rastro que se chover amanhã pode apagar, ou uma imagem que uma câmera vai ficar 3 meses direto no campo, fotografando e filmando tudo que passa na frente dela. Entende? E é muito importante a gente saber sobre as presas, porque sem comida não tem onça, então sem queixada, anta, tamanduá, veado, a gente não tem onça. Então é muito importante a gente colocar essas câmeras e entender onde que as antas estão andando mais. Elas ficam mais nessa área aqui de Bejo, no mais molhado, ou elas estão aqui no seco? Aonde que o tamanduá está andando? Tem tamanduá aqui dentro? Eles estão saindo do parque? O que está acontecendo? Dessa forma a gente consegue montar uma estratégia de conservação. Agora vai ficar mais fácil de entender. Esse aqui na verdade é um mapa do Brasil inteiro, mas eu fechei para ficar um pouco mais claro. Cada hexágono desse aqui é uma ocorrência de onça. Mas Thiago, por que o hexágono? Porque ele representa da melhor forma a área de vida de uma onça. Mas no final das contas, Thiago, por que você está mostrando esse mapa? Porque cada pontinho laranja daquele ali é uma armadilha fotográfica que pegou as onças naquela região. E agora eu vou te levar para instalar uma armadilha fotográfica na prática. E você vai entender como que a gente vai para campo instalar essas câmeras. Para você entender na prática como funciona, eu vou instalar uma dessas armadilhas aqui agora para você. Eu vim até uma árvore bem típica do Cerrado, que é o que mais tem aqui na nossa região. Então a câmera consiste basicamente nisso. Aqui está a câmera e aqui está o sensor que vai captar o movimento do animal que passar por aqui. Então a gente tem que encontrar uma árvore boa, a gente encontra a altura perfeita. Que tipo de animal que eu quero pegar aqui? Eu quero pegar uma anta, um coati? Que tipo de bicho? Então a gente determina a altura. Vamos supor que seja uma onça, vou colocar aqui na altura dos olhos dela. E a parte mais legal das árvores do Cerrado, elas sempre te deixam com uma mancha de carvão na mão. Elas evoluíram junto com o fogo, então elas sempre têm essa casca extremamente dura e resistente, e ela sempre mancha a sua mão. Mas enfim, é basicamente assim. A gente costuma colocar um calço aqui atrás para deixá-la no ângulo perfeito, e assim que o animal passar por aqui, ele vai lá e vai me contar que bicho que foi esse. Um vídeo, uma foto, enfim, o que eu defini ali. E eu acho que pra gente fechar esse vídeo com chave de ouro, eu vou deixar uma imagem aqui feita por essa câmera, certo? Então deixa seu like, se inscreve e espera aí. Pra mim vão ser alguns dias, mas pra você vai ser uns 2 segundos.